Boa noite, galera do YouTube. Só esperando organizar a conexão aqui para começar a brincadeira. Conectando com o Instagram aqui também. No Instagram entrou ao vivo agora. Fala, Miguelito, beleza? Tranquilo? Hoje nós vamos falar de agachamento. Então eu queria depois que... Léo, você puder dar uma conferida aí, por favor, se tá aparecendo no YouTube direitinho, que eu acabei de colocar aqui na tela, então não sei se está organizado. Fala, Mariano, tudo bom? Matheus, uma galera entrando aí. Só mais um minutinho para a gente começar a abordar esse assunto tanto quanto interessante. Lembrando que toda segunda e quarta às 20h31 trazer alguns assuntos aí da nossa parte técnica para os profissionais, para o personal, treinador. Então, ok, o áudio está ok. Beleza, Mariano. Só mais um minutinho para a gente começar a abordar esse assunto. O áudio aqui tá ok, ele tá ligado. Beleza, vamos em frente, né? Fala, Pedrones. Grande Pedrones. Vamos que vamos, né, Pedrones? Bom, galera, antes de a gente começar a falar de agachamento, a gente precisa ter em mente, pensar sempre que agachar é uma coisa natural para grande parte da população mundial. O que eu quero dizer quando eu falo nesse aspecto? Muitas pessoas ainda fazem refeições ou sentados ou agachados, muita gente conversa nessa posição, tem reuniões, tem cultos para defecar. Então a nossa cultura de repente industrializada não acompanha, não observa esse tipo de coisa e acha uma coisa de outro planeta, mas na verdade não é. Muitos habitantes ainda desse planeta se organizam dessa forma. Por que eu estou começando abordando dessa maneira? Porque você percebe por aí como que é errado e precipitado quando alguém proíbe o seu aluno de realizar um agachamento. Como é que ele pode proibir o movimento que é natural, o movimento que é inerente ao ser humano? Então nós, humanos, na verdade, quando a gente nasceu, nós fomos programados para ficar nessa posição. Eu deixei aí dessa parte inicial duas imagens. Um senhor, provavelmente Oriente Médio, não sei, a postura que ele está agachado, com tamanha amplitude, organizado, joelho na ponta dos pés, bonitinho. Provavelmente nunca ninguém ensinou ele tecnicamente a fazer isso. É uma questão cultural que ele aprendeu e desenvolveu. E aqui também uma criança na posição agachada, que é muito comum a gente observar isso até em bebês. Até em bebês não, normalmente os bebês param para brincar nessa posição e ficam por horas. Então você já começa a entender por aqui que de certa forma é precipitado e gente que não tem experiência com exercício, com treinamento, quando fala a pessoa não pode agachar por restrição. A gente vai abordar ao longo dessa aula as questões, como adaptar para cada indivíduo, como a gente vai organizar para cada indivíduo. É claro que dependendo da restrição, do momento que a pessoa está para realizar esse exercício, ela não vai se agachando dos pontos que a gente vai trabalhar aqui hoje. Por isso a gente vai abordar essas particularidades e tratar caso a caso, beleza? Então a gente começa com a pergunta básica, igual eu comentei na aula de levantamento terra de deadlift. Toda vez que a gente pensa em treinamento, a gente vai prescrever, seja um exercício, seja uma metodologia de treino, um método. A gente precisa perguntar, tá dentro do objetivo do aluno? Tá legal. Eu organizei a programação, então por que eu vou prescrever isso? Por quê? Se você não souber responder o porquê, já está errado. Não prescreva, não faça. Tá? Então essa é a primeira perguntinha-chave que você precisa fazer toda vez que vai organizar uma programação ou prescrever um exercício. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou usar dessa maneira? Então por que utilizar o agachamento? Quando eu utilizo o agachamento, eu tenho ganho de força? Sim. Não preciso nem comentar. Eu comentei também na aula anterior aí de cadeia
cinética aberta e fechada, como o recrutamento muscular do agachamento é fundamental para, independente do objetivo, seja para você ganhar hipertrofia, resistência de força, para emagrecimento, mas para ganho de força é primordial? Sim, primordial. Todo mundo precisa ganhar força? Sim, independente se é para o dia a dia, se é para um atleta olímpico ou para uma terceira idade, todo mundo precisa melhorar a força. Aumento de massa magra, independente do objetivo, precisa aumentar a massa magra? Sim, aqui é um ponto que a gente precisa tomar cuidado. Muitos alunos chegam pra gente, quando a gente fala que ele precisa aumentar a massa magra, ele acha que ele vai virar o Sylvester Stallone, que ele vai ficar imenso, vai ficar gigante. Então é importante, além da prescrição, que aconteça realmente orientação. Ó, nessa fase de treinamento a gente está priorizando o aumento de massa magra, mas a gente vai ganhar, a expectativa é que você ganhe tanto, X, ou nesse período que desenvolva dessa forma. Para o seu aluno não ficar em mente que ele vai ficar gigante, principalmente mulheres, ou quem está preocupado com emagrecimento, ele acha que se ele ganhar massa magra ele vai ficar gigantesco, e não vai. Principalmente se esse não for o objetivo, tá? Então quando você pegar o seu aluno, você precisa orientá-lo que ele precisa melhorar a massa muscular, ganhar massa magra, que isso está dentro do contexto do treinamento, que isso está dentro da programação que você está elaborando, independente do objetivo para ele ele ficar tranquilo e confiante no processo. Se ele tiver medo de realizar porque ele acha que ele vai fazer 3 agachamentos e vai ficar gigante, vai atrapalhar todo o procedimento, todo o processo que você vai desenvolver com ele. Como eu comentei anteriormente, então vai auxiliar no emagrecimento, até pela característica do agachamento, né? Vários grupos musculares envolvidos, promove um desgaste, um gasto calórico maior a cada repetição. Então, pensando só de forma bem simplista, pela característica do exercício, o gasto calórico, o gasto energético já é maior. Reabilitação, aqui a gente vai abordar ao longo da aula também, né, falar sobre reabilitação, como utilizar o agachamento, como organizar para cada indivíduo. Então ele vai ajudar na reabilitação, sim, desde que bem feito, bem organizado e principalmente prescrito para aquele indivíduo. Então a gente vai aprender aqui coisas de ordens gerais que a gente vai perceber que dá para aplicar para a grande maioria das pessoas, mas a gente vai aprender a discutir também coisas que são específicas para cada indivíduo, que você vai aprender a identificar a necessidade daquele seu aluno e por quê. Então a reabilitação se enquadra. Consequentemente, se você agacha, se você treina, se você desenvolve todas essas poucas capacidades que eu citei aqui, você vai ter mais saúde, é o que todo mundo quer, independente do objetivo, tá? Então vou dar só uma olhada rapidinha no YouTube aqui para ver se tem alguém comentando alguma coisa. Galera do YouTube, pode mandar pergunta pelo YouTube também, pode mandar pelo Instagram. Eu estou acompanhando as duas redes aqui, tá? A participação de vocês é fundamental e importante para que a gente desenvolva a aula da melhor forma possível. Então, voltando aqui, próximo slide. Então, por que fica fácil? Quando vai prescrever o agachamento, por quê? Vou ganhar força, vou aumentar a massa muscular, vou ajudar no emagrecimento, posso reabilitar meu aluno. Aí, sem falar de N capacidades físicas que a gente pode desenvolver. Aqui estou sendo bem sucinto, bem cru, tá? Bem direto. Então, a gente vai pensar na palavra moda, funcionalidade. Quando a gente pensa em funcionalidade no agachamento, lembrando que eu estou falando de ordem geral, tá? Depois a gente vai destrinchar isso aqui e vai colocar para cada objetivo. Funcionalidade, se eu treino agachamento, melhor agachamento, eu vou ter minha função de ficar em pé melhor? Quando você pensa em ficar em pé, você fala assim, óbvio, né? Mas vou colocar algumas situações aqui do dia a dia para facilitar, tá? Então quando a gente pensa em ficar em pé, eu coloquei um bebezinho aqui, ó, ele está na posição sentado. Ele poderia vir da posição deitado, eu coloquei o bebê porque é fofo, só por isso. Poderia ser a terceira idade, poderia ser atleta, poderia ser qualquer pessoa. Então pode vir da posição deitado ou sentado. Perceba, eu vou passar o mouse aqui, ó, e em algum momento ele vai passar pela posição do agachamento. Então não tem como. Esse indivíduo, esse bebê aqui no caso, vai passar para a posição do agachamento para ficar em pé. Então mais uma vez o que eu comentei no início da aula. Quando alguém fala, indivíduo não pode agachar, pensa bem, pensa em função. Então, independente se você está deitado, sentado, em algum momento você vai passar por essa posição. Sentado. Você pode estar sentado no vaso. Fala, Gil. Beleza? Valeu. Você pode vir da posição sentado, deitado, pode estar sentado no vaso. Então, mais uma vez, você não pode agachar porque você tem esse problema, porque você tem uma condromalácia nível 3, enfim, alguma condropatia. Não pode mesmo? Como que você vai levantar da privada? Ou trazendo aí para a realidade da grande maioria das pessoas também. Não pode agachar mesmo? Então como é que você vai falar pro seu pai, pro seu tio, pro seu avô levantar do sofá, que é um gesto tão normal e a gente faz durante o dia?
Se ele não pode agachar, então em tese ele não pode ir no banheiro, ele não pode sair do chão, ele não pode sair da cadeira, ou seja, ele não pode se movimentar. Então a primeira coisa que a gente precisa questionar é isso, funcionalidade. Por que eu não posso agachar se é uma função primária, um gesto tão natural? Eu coloquei o neném também para ilustrar isso, que é natural, né? Ninguém ensina a gente a agachar, a gente nasce, está no nosso DNA fazer esse movimento. E as dores e os problemas acontecem e fala, coach, tudo bem? Acontecem porque a gente para de estimular esse tipo de exercício. Isso também vai de encontro ao que eu falei no início da aula. Quando a gente traz para a nossa cultura é muito industrializada. Então a gente é acostumado a ficar sentado em cadeira, a não se movimentar tanto, a não agachar, a não se exercitar com frequência. Quando você não estimula, você perde. Então você vai perdendo força, vai perdendo mobilidade, vai perdendo consciência desse movimento que é vital e primário. Então, para continuar falando sobre funcionalidade, andar, correr. Então, para andar, eu preciso ter um bom agachamento, pelo menos ter força que a gente aprende com agachamento. Sim, a gente não anda igual... imagina aquele bonequinho, né, que a gente desenha com os riscos, a gente não anda daquela maneira com as pernas retas o tempo todo. Existe movimento de quadril, existe movimento de joelho. Eu coloquei aqui um gesto de corrida que fica bem fácil, aí circulei. Aqui, se você observar, é o movimento do agachamento. Em algum ângulo, em algum momento a gente vai utilizar. Aqui eu estou falando do agachamento básico, tá? Nas outras aulas a gente vai discutir a especificidade de cada agachamento e a necessidade. De repente do overhead squat, do front squat, do back squat, do lunge, em outras formas de realizar, mas para a gente chegar nos mais avançados, a gente precisa passar pela base. Se a gente construir uma base bem sólida do agachamento livre, vocês vão perceber que para colocar outros exercícios, outras variações, fica muito mais fácil. Então dominar isso é importante, tá? Então aqui você vai perceber que passa pela posição do agachamento para correr, né, ou para andar numa menor passada. Aqui acho que é o Mbappé, né? Eu tentei colocar o Neymar para ficar com cara de Brasil assim, mas não achei nenhuma imagem do Neymar em pé. Geralmente ele está caído, então pois esse jogador mesmo ficou mais fácil. Ele passa pela posição do agachamento. O coach está perguntando aqui, eu não consigo visualizar se está sendo transmitido pelo YouTube. Sim, lá você vai conseguir visualizar direitinho. Cara, se você puder entrar nos meus stories aí, meu último story eu coloquei já o link. É só arrastar e ele vai te levar direto para essa página. E quando terminar a aula, se você puder, se inscreve também no Instagram, na minha página inicial. Só você se inscrever que você fica sempre sendo avisado e recebe esse link direto para todas as aulas, tá bom? Então tenta se inscrever aí, só volta no meu story por favor, arrasta que você vai cair direto na aula. Se tiver algum problema você me dá um toque aí, beleza? Valeu! Então quando a gente continuar comentando de funcionalidade aqui, andar, correr, pensando em funções básicas ainda, a gente nem entrou pro esporte, não entrou pra nada. Saltar, aí você vai pensar assim, poxa, bom, vou pôr o primeiro exemplo, né? Saltar, olha lá, bonitão, movimento que a gente passa pelo agachamento. Saltar, pô professor, mas eu tenho um aluno lá na terceira idade, ele não salta, em nenhum momento da vida você acha que ele precisa fazer essa transferência de força? Não tá abrindo? Espera aí que eu vou arrumar uma estratégia pra gente. And a feeling gets left behind. Léo, você consegue copiar o link dessa transmissão e colocar aqui no ao vivo, por favor? Ou de repente mandar para o coach pelo direct, por gentileza? Aí só me dá um ok, por favor, que eu estou com a tela aberta aqui. Beleza, coach? Eu não sei seu nome porque tá JTM, ele vai dar uma olhadinha, vai tentar mandar o link para você, tá bom? Então, saltar, quando a gente pensa em saltar, a gente pode pensar no esporte só, né? O ato de saltar e achar que de repente você não vai usar isso em nenhum momento da vida. Eu coloquei uma foto aqui, lógico que a gente não vai usar isso diariamente, mas em algum momento da vida a gente faz um saltito, a gente faz essa transferência. Então, pensando em função básica, saltar também, seja para o dia a dia ou seja para o esporte de alto nível, é uma função primordial e normal, natural para a gente, para o ser humano, tá? Arremessar. Pode ser para o exercício, para o seu treino. Em algum momento você pode passar pelo movimento de agachar para transferir essa força para fazer o arremesso. Pode ser um esporte de alto nível. Aqui a gente tem um arremesso de peso que vai passar também pela posição do agachamento. Ou arremessar, você está brincando com seu filho lá. Você não vai ficar arremessando a bola estático, parado, como se estivesse movimentando só os punhos, né? Vai acontecer a transferência com maior ou menor amplitude das pernas, do agachamento, até você realizar esse movimento. Então arremessar também é um movimento primordial, um movimento básico. Não adianta a gente pensar só no esporte, no basquete ou outras coisas, mas precisa pensar no treino e no do dia a dia, como a gente transfere isso.
ainda em funcionalidade. Aí agora sim, professor, para quem gosta de esporte, tem ainda outras estratégias de agachamento, meio agachamento, enfim, se a gente vai discutindo também ao longo das outras lives, como usar essas estratégias de forma bem assertiva, tá? Quando, como prescrever, mas por esporte a gente vai identificar muito fácil nos movimentos também. Aqui tem um Sissy Squat, que é uma variação de agachamento, ó. Quadril mais baixo que o joelho, como se fosse um agachamento com profundidade. Então perceba que o agachamento não está organizado da sua forma original, mas ele vai se manifestar durante o movimento. Então uma coisa que eu comento muito com os profissionais da minha área é que parece que muitos professores são engessados, eles não conseguem enxergar o movimento além da máquina, nem daquele movimento isolado. Então a gente precisa pensar em movimento livre, porque nosso corpo é feito para se movimentar. A gente não vai ficar se movimentando só no treino numa máquina de musculação, ou que seja um treinamento livre só daquele gesto. A gente vai reproduzir aquele gesto no dia a dia, seja para alguma função ou seja para algum esporte, tá? Então nos esportes fica muito mais fácil de identificar. Aqui está agachadão, ó, no tênis. Então eu coloquei só 3 exemplos aqui, mas dá para você enxergar o agachamento como funcionalidade para qualquer esporte. Vou dar uma olhada rapidinho aqui no YouTube e ver se tem alguma pergunta. Não sei se o coach conseguiu acessar lá. Ah, conseguiu, beleza. Ah, tá. A Karina também tinha dado sugestão de você entrar direto pelo YouTube, mas já conseguiu, o link já tá aí. Obrigado, valeu coach por prestigiar aí. Então, vamos dar sequência aqui no Paranauê. Então quando a gente pensa em esporte fica muito mais fácil de enxergar essa transferência, por isso eu quis usar outros exemplos do dia a dia, né? Partindo desde o bebê, passando pela terceira idade, para gestos normais de treino ou esporte de alto nível. Então o agachamento ele é um gesto primordial, independente do seu objetivo, você precisa agachar. Bom Luiz, por que eu preciso agachar? Porque agachar é um movimento natural? Também, se você reforça uma coisa que você tem natural, você está treinando sua máquina, sua estrutura. Então você vai conseguir transferir isso independente do seu objetivo. Seja ficar mais forte, seja ganhar massa muscular, seja praticar um esporte ou para o seu dia a dia mesmo, ter mais função, tá? Então eu expliquei, quis ilustrar aqui com 3 senhorinhas agachando e fica a pergunta, qualquer pessoa pode agachar? Bom, até agora eu dei vários exemplos. E se ficou porventura alguma dúvida na sua cabeça, porque a gente tem essa mania de ficar engessado também, quando o aluno tem restrição, a gente cansou de ver ao longo da vida. Eu, como trabalho nessa área há quase 20 anos, eu já cheguei a receber protocolo médico assinado, proibindo agachamento e com prescrição do treino do que deveria ser feito, tá? A primeira vez que eu recebi isso, inclusive, era um aluno que já treinava comigo há algum tempo, não tinha dor para realizar o exercício, o médico resolveu que ele não podia agachar, não podia se movimentar. E eu perguntei para ele, falei, bom, você confia no meu trabalho? Você acha? Ele falou, não, eu confio. Eu fui no médico para ver uma outra coisa, ele fez esse tipo de avaliação, questionou isso e falou de repente que eu não podia mais agachar, como uma medida de prevenção. Então, saca como tem profissionais e profissionais, naquele momento o profissional que provavelmente não entende absolutamente nada de exercício, não entende nada de esporte, não entende nada de reabilitação, para esse problema, para essa problemática, prescreveu que além de não poder agachar, que é um gesto normal, que ele precisa melhorar, todo mundo precisa melhorar, ele ainda alegou que meu aluno não podia treinar e prescreveu um treino para ele. Então, boa noite, Denise, tudo bem? Então, além de tudo, além dele errar, já de proibir o agachamento, ainda errou de novo prescrevendo a sequência de exercícios que ele deveria fazer, sendo que nem a área de atuação dele. E por sinal a prescrição estava bem errada, bem fora do que o meu aluno estava acostumado a fazer. Então aqui eu deixei 3 fotos que vocês vão perceber que a postura que a gente vai aprender, que a gente vai organizar, não está correta, mas aqui a gente vai trabalhar essas problemáticas para organizar e fazer com que esse agachamento seja melhor e mais efetivo, tá? Então eu coloquei 3 senhorias aqui em diferentes níveis, provavelmente diferentes idades também, mas realizando o agachamento, aqui com uma melhor destreza, quase com amplitude total. Aqui não consegue mais a manutenção da coluna, isso não quer dizer que ela não pode agachar, tá? E aqui ainda com uma adaptação, né, com o educativo para melhorar a questão de postura que a gente vai estudar nos próximos slides aí, tá? Então, se ficou alguma dúvida se você pode agachar ou não, independente do objetivo, independente do problema, que a gente vai aprender como organizar isso, sim,
Você pode, você deve agachar. Ponto final. Ah, mas meu aluno tem dor, a gente vai avaliar isso, como pode ser feito. Meu aluno tem restrição, a gente vai avaliar como a gente vai organizar isso. Todo mundo deve agachar. Em relação à condromalácia nível 4, Paulo Henrique está perguntando. Paulo, deve agachar, mas a gente vai ver nos próximos slides como que vai organizar isso. Quando você fala que pode agachar, existe um padrão que a gente profissional sabe que é o ideal. Quando você pensa numa condromalácia, independente do nível, a gente está falando nível 4, não vai ser nesse padrão que a gente quer ainda nesse momento, tá? A gente vai construir esse movimento até chegar agora. Ah, não, imagina, não tem problema não, estou só comentando. Então a gente vai construir, vai adaptar para o seu aluno de repente estar com uma tendinite patelar, aí, condromalácia patelar no nível 4, se ele está com dor, tem algumas coisas que vão influenciar para a gente construir esse movimento e chegar nele com segurança, tá? Mas a primeira coisa que vocês precisam ter em mente, sim, pode agachar. Pode sair agachando com peso, pode sair agachando com profundidade máxima? Não, isso é uma outra coisa. Por isso que eu ilustrei aqui as fotos com diferentes agachamentos, adaptado para a necessidade individual de cada um, tá? Mas a gente vai construir o movimento agora passo a passo. Então aqui eu coloquei uma sequência do agachamento desde o início até a parte final, até quando a gente finaliza o agachamento, e coloquei 10 pontinhos de performance para a gente observar aí, tá? Então, cara, quando você vai organizar esse aluno, pensa comigo assim, ó, primeira coisa, aqui ainda é uma parte geral. O Paulo perguntou ainda da condromalácia, é bom a gente dominar essa parte, Paulo, mas daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte de correções aí, independente do problema, tá? Então, para a gente chegar nessa parte de correção para cada indivíduo, a gente precisa entender o exercício de forma excelente, entender o que seria o ideal para a gente chegar. Deixa eu só dar uma olhada aqui no YouTube, beleza, nenhuma pergunta lá, retomando aqui. Então, qual o primeiro ponto que a gente precisa ter para pedir para o meu aluno agachar? Eu não posso simplesmente olhar para o meu aluno e falar assim, agacha aí. Primeiro ponto importante, assim como o levantamento terra, que eu pus no questionário lá, eu expliquei isso em aula, pus no questionário e muita gente errou. Primeiro ponto importante, a posição dos pés, né? É minha base, primeiro começo da base. Então eu coloquei lá no levantamento terra, nas alternativas, que era para organizar a posição dos pés, né? Que é a base do movimento. Muita gente errou colocando a posição da cervical, que é uma coisa que a gente avalia, mas no outro momento. Então, além de conhecer os pontos de performance, é importante que vocês conheçam em que momento, porque fica mais fácil identificar o problema, tá? E assim prescrever os educativos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a posição dos pés. Qual que é a recomendação geral da posição dos pés? Calcanhar na linha dos ombros. Isso vai funcionar para a grande maioria das pessoas? Vai. Vai funcionar para todas as pessoas? Não. É só imaginar que você tem um aluno lá que tem 1,5 m, uma mobilidade samurai oriental, e tem um aluno de 2 metros de altura, alemão, quadril diferente, formato diferente, estrutura diferentes. Não quer dizer que organizando um calcanhar para os dois vai realizar o agachamento da mesma forma. Então pensa de forma geral e depois a gente vai direcionar para cada nível, tá? Então de ordem geral, calcanhar na linha dos ombros. Então quando você olhar para baixo, tem que situar o calcanhar. Então pensa calcanhar, não pensa a ponta do pé. Você vai entender por que agora no próximo passo. Então seu calcanhar precisa ficar na linha dos ombros. Vai ficar um dedinho para fora, tem problema? Não, a gente vai adaptar isso. Ficar um dedinho para dentro, tem problema? Não, vai adaptar isso também, de acordo com a necessidade. Mas pensa em ordem geral, calcanhar na linha dos ombros, tá? Ponta dos pés levemente voltadas para fora. Então tem muita gente que tem mobilidade excelente, consegue agachar com excelência com os pés retos, mas isso é a minoria das pessoas. Então, como a gente está pensando aqui de ordem geral, e da ordem geral a gente vai direcionar para cada indivíduo e vai organizar, então as instruções aqui são gerais, tá? Não quer dizer que a gente vai ficar amarrado nelas. Paulo Henrique, o canal do YouTube, se você digitar Luiz Lucas e não achar, como a Karina sugeriu, vou pedir para o Léo novamente, Léo, por favor, só mandar o link da transmissão ao vivo e entrar. E Paulo, peço uma gentileza, a gente está fazendo essas aulas toda segunda e quarta às 20h31. Faz inscrição no Instagram aí na minha página inicial, só clicar e realizar a inscrição. Por que é importante? Você vai receber sempre um link avisando da aula, você clica no link e já cai direto na transmissão do YouTube, tá? A gente fez essa opção porque nas aulas a gente está usando muito material e fica mais fácil de acompanhar. Depois me dá um ok no YouTube se você conseguir acessar. Se não conseguir, você me chama aqui de novo que a gente dá um jeito, beleza? Então voltando aqui para a aula, calcanhar na linha dos ombros, ponta dos pés levemente voltada para fora.
que é levemente para fora? Imagina um relógio lá, sinalizando meio-dia, então como se fosse 1 da tarde. Tá? Aqui nesse exemplo eu deixei 2 da tarde porque algumas pessoas têm zero mobilidade de tornozelo. Então nesse caso a gente até permite que abra um pouquinho mais, a gente vai ajeitar até essa transferência, até a posição dos pés. Geralmente para quem tem a ponta do pé mais aberta, o calcário também vai ficar mais aberto, vai chegar na linha do ombro até passar um pouco. Então em ordem geral, calcário na linha dos ombros, os pés levemente voltados para fora. Então pensando no relógio lá meio-dia, 1 da tarde, beleza? Levemente voltado para fora nessa posição. Antes de começar o agachamento, agora que saiu aqui, posição dos pés, eu estou adiantado. Então, posição dos pés. Antes de começar o agachamento, eu tracei uma linha aqui, ó, que é olhando para frente. Então, por que é importante isso? A gente vai observar durante o agachamento que a manutenção da curvatura lombar normal é importante. Vou citar isso como um ponto de performance. Mas por que eu estou falando antes? A gente precisa lembrar que a coluna cervical ela está toda conectada. Então, se eu começar com o meu agachamento já errado, olhando para baixo, eu já vou ter menos essa transferência, essa organização da minha coluna. É uma unidade só. Então, uma parte errada pode desencadear o erro em outra parte de baixo, na lombar no caso, tá? Então, mantenha-se olhando para frente. Então, cabeça elevada olhando para frente. Terceiro ponto que a gente vai comentar, erro muito comum no agachamento, e eu percebo isso principalmente em academia, quem é viciado em Smith. A galera que treina Smith nem sabe fazer agachamento. E eu tô falando aqui sem medo de errar nenhum. A cada 10 pessoas que eu vejo no Smith treinando, que eu observo assim, academia de grande movimento, não treinando com o personal, mas de grande movimento, treinando sozinha, eu vou ser bem bonzinho, 9 estão fazendo errado. Não vou falar as 10, vou falar 9, tá? Eu vou acreditar que nesse dia eu olhei e tinha mais um que tinha consciência do movimento fazendo. 9 estão fazendo errado. Porque o Smith está te limitando no movimento. Então você fez o apoio, organizou os pés. Qual a distância correta para deixar seu quadril para trás? Se você não domina esse movimento de forma livre, se você não sabe fazer ele de forma livre, quando você vai para o Smith, invariavelmente você vai exercer uma sobrecarga muito errada, tanto na coluna quanto no joelho, por conta desse posicionamento. Então lembrar que... Por que eu estou falando tudo isso? Porque as pessoas vão para o Smith e começam agachando pelo joelho. Coloca o peso lá e começa o agachamento pelo joelho. Nosso agachamento nunca vai começar pelo joelho. Nosso agachamento começa com o quadril. Então a primeira coisa que eu vou fazer depois que eu organizei os pés e olhei para frente, eu vou ativar meu quadril, projetar o quadril para trás para depois iniciar o movimento. Se eu começar com os joelhos, não perceber que a minha patela já vai passar a ponta dos pés, eu vou jogar a coluna para frente e vai desalinhar completamente o movimento. Então por isso que é importante que vocês conheçam ponto a ponto, em cada fase o que fazer, para identificar imediatamente quando você observar um erro, já saber que ponto que está e já fazer a correção do seu aluno. Fica muito mais fácil. Eu sei que muito professor não faz a correção simplesmente porque não sabe o ponto que está errado. Ele está olhando o aluno se movimentar lá. O coach Marcos, que é um coach que tem bastante experiência, está corroborando aí. É muito comum começar com o joelho, porque o cara quer agachar, então na cabeça dele vai agachar quando ele movimentar o joelho. E não, movimento normal, fala Jami, tudo bem? A gente vai começar com o quadril, então a gente vai projetar o quadril para trás. Então se ele não tem nem essa consciência, não se meta aí pro Smith, que é um movimento que particularmente eu não gosto. Eu uso em último caso assim, muito, muito particular. Eu gosto de trabalhar sempre com os movimentos livres, ainda mais quando é um movimento básico, tá? Então a gente vai projetar o quadril para trás para iniciar o movimento. Então lembrou, calcário na linha dos pés, olhei para frente, comecei a projetar o quadril, tá vendo que fiz até a bolinha aqui, ó. Ele não começou com o joelho está semi-flexionado, mas é no segundo momento. Começou com o quadril. Projetou o quadril para trás, aí sim os joelhos vão ativar. Também não gosto do Smith. Jamil, não queria comentar, mas geralmente o profissional que entende de exercício livre, sabe corrigir, ele não vai gostar de Smith. Isso é muito fácil identificar. O Smith ele é muito prescrito ainda hoje, porque precisa lembrar que existe uma cultura, né, de venda de equipamentos, existe uma cultura que a academia precisa ter Smith. Então muitas academias compram, o professor não conhece o movimento, tem tem preguiça de aprender, se especializar nisso, coloca o aluno no Smith fazendo de qualquer jeito. Aí que o aluno fica com dor no joelho mesmo, porque está treinando de forma errada. O Smith não é... Olha lá o coach Marcos também corroborando aqui, o Smith é péssimo, também não gosto.
E aí o cara não sabe nem se movimentar, aí ele quer ir para uma máquina dessa que vai deixar ele mais engessado e consequentemente vai fazer movimento errado, vai se machucar. Aí vai falar que a culpa é do agachamento, né? A culpa é sua que não sabe fazer ou do seu treinador que não sabe te orientar, tá? Então o joelho ele vai acompanhar o movimento nesse momento, só que o joelho vai ser projetado na direção da ponta dos pés. Lembra que eu falei que a primeira posição é o calcanhar e a ponta dos pés levemente para fora? Quando eu projetar meu quadril para trás e começar a realizar o movimento, o meu joelho vai continuar perseguindo a ponta dos pés. Meu joelho não pode vir para dentro. Falar para dentro, ó, para dentro. Daqui a pouco a gente vai identificar que isso também é um erro por outros fatores e vai saber como corrigir. Mas pensando ainda de forma agachamento bonito, onde a gente quer chegar, é isso, vai acompanhar a ponta dos pés. Peso distribuído nos calcanhares. Eu não gosto de pensar só no calcanhar. O nosso peso total ele precisa ser percebido do meio do pé para o calcanhar. Quando a gente fala do calcanhar é mais fácil identificar, principalmente para o aluno que não tem muita consciência. A gente fala, pensa no calcanhar, o cara vai entender mais fácil. É uma correção que não está errada quando você pensa em distribuir peso nos calcanhares. Mas eu particularmente gosto de pensar do meio para o calcanhar. Isso melhora a consciência, melhora a contração da musculatura do pé do seu aluno também, que é um músculo que a gente acaba usando pouco, ainda mais quando treina sempre de tênis ou sapatilha. Então quem me acompanha há mais tempo aí já viu postando eu agachando livre, já deve ter percebido em alguns momentos que eu agacho descalço, até para estimular essa musculatura também, essa propriocepção, tá? Então pense sempre do peso do meio para o calcanhar. E o movimento lindo que a gente quer na vida é claro, quadril abaixo da linha dos joelhos. Todo mundo vai sair conseguindo? Não. A gente vai corrigir, vai entender daqui a pouco. Mas ainda pensando no agachamento perfeito, o quadril vai ficar mais baixo que a linha dos joelhos, tá? Fala Murilo, beleza? Valeu Muca, tamo junto. Então o quadril vai passar a ponta dos pés, vai ficar abaixo da linha dos pés para marcar a amplitude máxima para esse movimento. Percebam que aqui a demonstração ele passou e a coluna continua com a curvatura normal. Não aconteceu aquela retroversão, assim, aquele bumbum de macaco, tá? Que pode acontecer e a gente vai aprender também como corrigir isso daqui a pouco. Lembrando que para aprender as correções precisa dominar aqui toda a parte que a gente quer, onde a gente quer chegar. Os joelhos eles sempre são atrasados, como eu falei anteriormente, a gente vai começar pelo quadril. Então eu inicio pelo quadril e o meu joelho ele é atrasado em relação ao movimento. Mais um ponto para a gente observar dos 10 que eu vou comentar aqui. Abdômen ativado, parece óbvio falar isso, mas muita gente perde movimento além de não ter a consciência, por isso que perde as costas, porque não contrai o abdômen. Então não faz aquela contração que auxilia na manutenção da postura. Relaxa o abdômen, coloca a barra e a barra joga para baixo. O Marcos falou que ele fala que o aluno quando faz isso ele tem o bumbum de cachorro com medo, né? Que aí faz aquela... O bumbum entra, né? Um pouco. Então é importante que a gente tenha essa consciência de coluna e saiba identificar isso quando visualizar para saber as correções que a gente vai aplicar também, tá? Abdômen ativado, óbvio, eu circulei aqui o braço porque a gente está falando do agachamento livre ainda. Por que é importante a gente agachar e manter o braço erguido? Porque ele ajuda a nossa consciência de postura. Então tem muito aluno que já entendeu a posição dos pés, do quadril, da coluna, mas na fase final do agachamento ele relaxa e perde a curvatura. Então eu peço para o meu aluno levantar os braços durante a execução. Percebe que aqui no comecinho, ó, ele já vai levantando o braço, porque quando a gente levanta o braço, contrai a musculatura das costas, ativa as escápulas, trapézio, isso vai ajudar na manutenção da postura. Essa consciência é importante, porque depois que a gente vai transferir para os movimentos com peso, seja a barra atrás, barra na frente, no overhead, vocês vão perceber que se o aluno tem esse domínio, essa consciência, você consegue transferir para outros agachamentos de forma mais segura, mais assertivo, tá? Eu falei da curvatura lombar. A curvatura normal, que é um ponto de correção que a gente precisa avaliar, saber entender, ela se mantém durante todo o exercício. Ó. Comecei reto, iniciei o movimento pelo quadril, continuo com o quadril, o joelho foi ativo, passou, ponta dos pés, voltou e a curvatura lombar ela se manteve. Eu não posso perder nem em cima, nem no meio, nem embaixo, tá? E a finalização do movimento, que é um erro bem comum, embora seja simples. A manutenção do movimento do agachamento é estendido. Então eu vejo muita gente, vou circular essa outra fase aqui, ó, que está contando o exercício, está contando a série e chega até esse ponto aqui e volta. Ele volta, estende e não finaliza. Pense que independente do seu objetivo não, né? Pensando em resistência de força, em hipertrofia
Eu falei objetivo porque tem algumas variações que a gente vai usar essa maneira, mas pensando no agachamento simples, a gente precisa fazer a extensão completa para ter um recrutamento motor maior e manter minhas articulações alinhadas. Então vou pegar até o ombro, quadril, joelho e tornozelo. Se eu traçar uma linha, completamente estendido, completamente organizado. Meu aluno não está pendendo nem para o lado nem para o outro. Então imagina que ele está trabalhando de repente com uma carga, que eu vou falar isso ainda ao longo da live. Se ele tem essa consciência de finalização de movimento, ele consegue se equilibrar. Por isso que é muito comum, o cara não tem esse domínio, não sabe fazer essas correções, ele quer prescrever agachamento na frente para o aluno dele, front squat. Aí o cara vai agachar e fica inclinado para frente. Ele não sabe corrigir. Ou vai fazer o back squat e termina o cara com a lombar. Ele faz o agachamento que é muito mais o movimento da lombar do que do quadril e joelho. Então por isso que eu pego no pé dos meus alunos e quando eu dou curso para os professores observar esses pontos de correção, porque se você dominar isso, bicho, você vai transferir para qualquer agachamento, vai corrigir. Se o aluno, no momento que você bater o olho, você vai entender onde está acontecendo o problema. E muito professor não entende esses pontos de correções, ele imagina que ele sabe um pouco de agachamento, o cara começa a fazer o agachamento, ele já entendeu que está errado, mas ele não sabe corrigir porque não conhece ponto nenhum. Ele tá vendo que o cara tá meio torto para cá, meio torto para lá, mas ele fala, pô, não sei nem o que eu vou falar para esse aluno, qual educativo que eu vou prescrever para corrigir, porque simplesmente ele não entende os pontos. Então tem alguns pontos que a gente pode discutir, outras coisinhas que a gente pode usar para refinar o movimento. No meu Instagram eu tenho um post de Air Squat que eu coloquei 9, hoje eu utilizei 10, mas dá para chegar lá, sei lá, 15 pontos de correções aí tranquilamente. Mas isso aqui é o arroz com feijão, isso aqui é o básico. Se você dominar isso, bicho, garanto para vocês, vão conseguir prescrever com segurança para qualquer faixa etária, para qualquer nível e saber fazer a correção imediatamente para os seus alunos, tá? Deixa eu dar uma olhada no YouTube aqui. Tem uma pergunta aqui da Juliana. Existe alguma lesão, patologia que o agachamento é proibido? Dessa forma que eu expliquei agora, sim. Completo, bonitinho, organizado, sim. Tá? Dependendo do grau da condromalácia, como acho que o Paulo perguntou anteriormente, da dor, da problemática que seu aluno tem, é proibido sim, mas não é proibido sim, não. Não é proibido fazer dessa maneira que eu organizei agora. Você não deve deixar de agachar, mas a gente vai aprender agora ao longo da live como utilizar as estratégias para cada aluno que você tem, dependente do objetivo, dependente do problema que ele tenha. O alinhamento, o Paulo está perguntando aqui, ó, o alinhamento dos joelhos com a coluna de deslizamento é mito? Deixa eu tentar repetir aqui que eu não entendi bem, Paulo. O alinhamento dos joelhos com a coluna de deslizamento é mito? Paulo, vou pedir um favor, você consegue formular? Não entendi, ou se alguém entendeu o que ele quis dizer aqui, o alinhamento dos joelhos, o alinhamento, quando você fala alinhamento, você fala para frente, na mesma direção da coluna, é isso? Eu não entendi bem, se puder repetir por favor, a gente já questiona e já debate mais sobre isso, tá? Rafael tá perguntando aqui, ó, fala Luiz, dentro da semana quantos é recomendado o treino de agachamento para o grupo de terceira idade? Cara, quando você fala de prescrição, você tá falando de forma individual. Aí vai depender se tem alguma restrição, a frequência que essa pessoa pode treinar, o tempo que ela tem para treinar, mas pensando de forma grotesca, no mínimo 2 vezes por semana é tranquilo. Se é um aluno mais treinado, está mais acostumado, frequenta bem as aulas, consegue treinar de 4 a 5 vezes por semana, por exemplo, eu trabalharia aí 3 vezes por semana tranquilamente, programando o descanso, o volume de repetições, dá para trabalhar 3 vezes por semana. Tem atleta, aí toma cuidado com o que vocês vão ver agora. Tem atleta de levantamento de peso, dependendo da fase, do objetivo que ele tá, ele vai agachar todo dia. É claro que vai mudar o volume, intensidade e objetivo do dia, mas até todo dia ele agacha, tá? Então, mas para esse quadro de terceira idade que a gente quer melhorar a resistência de força, até perto da força pura mesmo, no máximo, o ideal, chutando de forma média 3 vezes por semana, tá bem treinado. Deslizando a barra do Smith. Deslizamento da barra do Smith. Tá, acho que eu entendi. Desculpa, Paulo. Paulo, vou falar agora, se não for você me corrige aí, tá? O que o Paulo tá falando é na barra do Smith pra gente manter a coluna na mesma linha, né? Então descendo a linha da coluna junto com a linha da barra. Se for isso que ele tá perguntando, é mito porque eu posso manter a minha coluna aqui e meu quadril ficar um pouco para frente da barra, um pouco para trás. Então ele vai sobrecarregar de formas diferentes e lesivas, dependendo do ponto que o seu quadril se posicionar. Mas é problemático sim. Se você conseguir manter essa linha aqui com o quadril posicionado para trás da maneira que a gente organizou aqui o treino, é menos problemático. Mas ainda assim não é o ideal, tá?
É isso, então é isso mesmo. Então o que o Paulo está falando que acontece muito nas academias aí. Os professores prescrevem e falam assim, só você descer, mantendo a mesma linha da coluna. Se você mantém a sua mesma linha da coluna na barra, vai chegar a determinado momento que sua coluna vai desviar, então já não consegue manter. E se você tiver essa consciência de manter ele retinho o tempo todo, o seu quadril ele vai muito para frente ou muito para trás, dependendo da sua consciência, dependendo do seu aluno. Então isso vai desalinhar completamente o gesto natural do agachamento. Aí vai ter uma sobrecarga provavelmente de lombar. Eu tô falando nem de joelho, que eu tô imaginando o aluno descendo aqui reto e projetando o quadril demasiadamente para trás só. O que pode acontecer do joelho se ele não tiver consciência nenhuma, ele mantém a coluna reta, projeta o quadril para frente e minha patela vai lá passar a ponta dos pés. Também pode ser uma problemática pro joelho. Mas é isso, Paulo. Então isso é ainda assim. Até para agachar no Smith, que eu comentei que particularmente eu não gosto, e põe em caso específico até para melhorar a consciência só do aluno, eu já não coloco nessa linha, eu utilizo como se tivesse o livre. Eu coloco o aluno nessa posição só quando ele tem muita restrição de movimento, que eu vou trabalhar com caixa, mas a saída dele vai ser igual como se estivesse fazendo livre, tá? Veja uma hiperlordose. É isso mesmo que eu imaginei. A linha reta, a hiperlordose para cá, onde vai gerar sobrecarga? Na sua lombar. Porque sua coluna lombar não está fazendo movimento natural. O seu quadril está projetando para trás, está forçando a sua coluna para a posição como se fosse neutra aqui, que não dá para realizar durante o movimento. Você consegue realizar no Smith porque ele é guiado e com carga, só que às custas disso é uma sobrecarga desnecessária e lesiva nas costas, na lombar. Deixa eu voltar aqui no Paranauê. Pelo que eu tô vendo de tempo, não, acho que dá sim. Pra não cair o Instagram, que da outra vez eu fiquei mais de uma hora falando aqui pra caramba e caiu o Instagram. Então, uma vez que vocês entenderam os pontos de correções, o que a gente vai observar, a gente vai ensinar. A gente vai aplicar isso no dia a dia. Eu vou pegar tudo o que a gente está discutindo aqui nessa live, os pontos de correções, entendi, estou reforçando isso, ou estou anotando aqui para depois aplicar. A gente vai ensinar. Uma vez que a gente ensina, a gente vai observar. Se você entendeu os pontos de correções, quando você olhar para a problemática, você já vai sacar o que está errado. Por isso que eu bato muito nessa tecla. Parece muita coisa dominar os pontos de correções, mas não é. Você vai perceber que uma coisa vai chamando a outra, vai ficando cada vez mais natural. Então, uma vez que você ensinou, você prescreveu, você sabe observar, você vai saber corrigir. E para corrigir, você vai ter algumas opções que eu vou falando agora ao longo dos próximos slides, para cada problemática que a gente identificar aqui, tá? Então, nesse ponto aqui é bem comum, ó. Lembra que eu falei da curvatura lombar? Ou a gente estava discutindo no Smith já perde, mas no livre você também pode fazer errado se você não tiver consciência. Aqui estou perdendo minha curvatura lombar. O que eu comentei anteriormente, o quadril está vindo para dentro, fazendo aquele bumbum do macaco, assim, né? Então, qualquer problemática fazendo um agachamento livre. Se seu aluno for muito sedentário, pode machucar as costas, ficar com uma dor demasiada. Se ele for um aluno bem treinado, fazendo agachamento livre, dificilmente ele vai se machucar. Mas qualquer problemática, se ele tem esse vício de fazer o agachamento livre assim, provavelmente quando ele for transferir isso com a barra, seja back, seja front, overhead, em algum momento isso vai se manifestar de novo. Então não é interessante que você deixe seu aluno criar vícios de movimentos e pontos errados. Porque a gente vai transferir isso para a carga ou vai mudar o estilo do treino, se ele não tem essa consciência de coluna, esse erro vai persistir sempre, independente do exercício, tá? Então pensando que o agachamento livre é base, é importante você já corrigir esse problema na base. Como é que eu vou corrigir esse problema de lombar? Você pode apenas, então somente falar para o seu aluno, levanta o peito, ativa mais os ombros, levanta mais o braço. Lembra que eu comentei lá de levantar o braço ajuda na postura? Só de levantar o braço, travar o abdômen e levantar o peito, pode ser que ele corrija esse problema. Aí beleza, dei o comando para o meu aluno, falei, levanta o peito, levanta o braço, contrai o abdômen, ele corrigiu, tá ok, morreu o problema. E se mesmo assim eu falei e o problema persiste, como que a gente vai utilizar? A gente pode usar a terapia de agachamento. Você não vai ficar lá discutindo com o psicólogo, não, meu agachamento não saca de terapia. Não é esse tipo de terapia. É uma terapia corretiva, é o nome do exercício mesmo. Ele pode ser feito na parede, como eu observei também que tem muito professor que trabalha em estúdio, com espaço de vidro, nem sempre tem a disponibilidade de uma parede, eu coloquei um rack. Aqui é uma utilidade boa, se não tiver um agachamento, um rack livre, tiver só a desgrama do Smith, você pode usar o Smith para isso. Acabei de pensar que é uma utilidade melhor para o Smith. Coloca uma barra, mantém o braço dos seus alunos estendidos e pede para ele agachar.
você vai perceber que ele vai melhorar essa consciência porque a barra ou a parede, se você estiver usando a parede também, pode ser a parede, a barra. Eu coloquei a barra aqui pra gente ter um acessório e facilitar se você não tiver a parede disponível, tá? Vai fazer com que ele tenha essa contração. Então você não precisa nem explicar, você vai organizar ele na parede, pedir para ele ficar mais ou menos um pé de distância da parede, pedir para ele agachar e projetando o quadril para trás, tá? Se ele tiver dificuldade de mesmo assim com o quadril para trás nessa posição aqui, eu estou apontando com o dedo, eu vou usar o slide aqui, ó. Se ele não conseguir essa consciência de lombar, mesmo assim que é bem difícil, geralmente quando a gente coloca o nessa posição, ele já acerta. A gente pode colocar uma caixa, uma med ball aqui, para ele ter para ele buscar o objeto e consequentemente contrair e organizar, tá? É uma observação para os professores, eu falei med ball, eu lembrei aqui. Eu vejo muito professor falando assim pro aluno para escrevendo. Pega o wall ball. Wall ball é o exercício, Katsu. O equipamento, o acessório é med ball, tá? Por favor, então professores, não passa vergonha não de escrever e prescrever. Eu vejo, eu falei aquela hora de cada 10, 9, de cada 10, 9 também pro med ball. A pessoa prescreve exercício wall ball, vende wall ball, não existe. Wall ball é só exercício específico de jogar bola na parede, tá? Então med ball. Voltando aqui, uma vez que você sabe ensinar, observei aqui o ponto, vou dar correção para ele educativo, tá? Outro ponto, galera, eu separei alguns pontos, então se porventura, o Marcos está rachando o bico ali, se porventura vocês perceberem que tem alguma outra coisa que não está aqui, porque é difícil de pensar em todos os erros comuns, pode falar que a gente vai discutir aqui, tá? Então antes de entrar nesse, eu vou ver se no YouTube tem mais alguma pergunta. Beleza, Paulo, acho que eu esclareci a dúvida. O Rafael, eu falei de Sam também. A Juliana já daqui a pouco eu vou falar nessa parte de lesão, tá? Então, se vocês já entenderam, lembra que o primeiro ponto que eu falei é a distância dos pés legal e distribuir o peso nos calcanhares. Perceba que o aluno está agachando na ponta dos pés. Isso também eu vejo aos montes, principalmente quando a galera se mexe da aula em parque, da aula livre, nessa quarentena, o pessoal postando vídeo, não tem consciência, parece básico, cara, mas não é, eu vejo isso acontecer muito, esse erro é comum. A pessoa começa a agachar e transfere o peso para a ponta dos pés. Essa pessoa aqui da foto teve a consciência que é bem difícil de manter da coluna. Geralmente quando transfere para a ponta dos pés, perde o joelho e perde as costas, ou seja, começa a desalinhar o movimento inteiro. Então, esse tipo de correção é bem fácil. Você pode falar para o seu aluno só, transfere o peso para os calcanhares, pede para ele agachar. Se mesmo assim, pedindo para ele colocar o peso nos calcanhares, ele não estiver acertando, pede para ele levantar os dedos da frente do pé. Então, o peso está no calcanhar, mesmo assim ainda no final está projetando, fala assim, você vai deixar o peso no seu calcanhar e vai levantar a ponta dos pés. Pediu para ele levantar a ponta dos pés, agora sim, agacha. Então, uma vez que você pediu para ele distribuir o peso nos calcanhares e levantar a ponta dos pés, ele vai agachar dessa maneira. Em caso extremo, eu particularmente usei pouquíssimas vezes na vida, que tem aluno que realmente tem dificuldade com o movimento. Você imagina, apesar de ser um movimento natural, nunca agachou na vida. Então ele tem dificuldade de entender esses pontos de correções. Mesmo você segurando no calcanhar dele, põe uma anilhinha pequena, de 2 kg que seja, na ponta dos pés. Aí a anilha pequena vai ficar na ponta do pé, ele já vai distribuir o peso nos calcanhares. Depois que ele realizar algumas repetições dessa maneira, ele já vai entender como é para distribuir o peso. Então ele vai corrigir essa problemática da ponta dos pés, tá? Antes de ir para o próximo slide, eu vou ver se no YouTube não tem nenhuma pergunta disso. Até agora não. Então a gente volta aqui. Próximo ponto, que ainda estou falando do agachamento perfeito, agachamento do jeito que a gente quer. O aluno está bem organizado aqui, ó. A coluna está legal, o joelho está perseguindo a ponta dos pés, mas ele não está passando a linha dos joelhos. Percebe que o quadril não está passando a linha dos joelhos. Aqui a gente vai começar a falar um pouco de lesão. Meu aluno não tem restrição, não tem condromalácia, não tem dor, ele precisa ter essa consciência de agachar com profundidade. Então esse é o mesmo caso do anterior. Muitas vezes você vai falar para ele, Maria, desce um pouquinho mais. Faz o seu quadril passar a linha dos joelhos. Mas muitas vezes por mais que a gente use uma abordagem simples, o aluno não entende. Então a gente pode aplicar um educativo que é muito simples, que é pôr um caixote. Mas eu não tenho um caixote onde eu trabalho. Colocam 2 steps. Eu não vou falar de cara pôr um step, porque o step é baixo, né? Então o aluno às vezes não tem força para voltar se ele for um iniciante. Coloca 2 steps, 3, para ele ganhar
Consciência. Se eu não me engano, para a grande maioria das pessoas, 2 steps é o suficiente para passar a linha dos joelhos ali, tá? Então você vai perceber que depois que colocou uma caixa baixa, um step ou 2 steps, ele já ganhou essa consciência. Fez uns 3 agachamentos assim, você vai tirar a caixa, você vai perceber que ele vai conseguir transferir e manter essa amplitude de movimento, tá? Uma outra coisa que é bem comum, principalmente, agora eu falei que a gente começar a pincelar por conta das problemáticas de lesão, isso é bem comum, homem acontece, mas eu posso falar assim, chutando tranquilamente, 70% dos casos, esse problema acontece com as mulheres. Tá muito ligado à falta de força de glúteo médio, tensor da face lata, consciência do movimento. Geralmente, que tem esse problema e persiste muito, é um quadro de condromalácia aqui. Condromalácia nível 1, nível 2, independente do nível, ela se manifesta. Aí tem uma série de coisas que a gente poderia abordar, de falar de lesão, que é da linha Q que a gente usa, né? Eu falei que invariavelmente as mulheres têm esse tipo de problema, porque a mulher tem um quadril mais largo, né? Então quando você faz aquela linha, a linha Q para fazer a medida, como o quadril da mulher é mais largo, quando você pega essa linha daqui e a linha do resto da coxa e começa a traçar um ângulo, esse ângulo na mulher é maior, porque o quadril é mais largo. Então, invariavelmente o quadril mais largo, essa patela se conforta com uma sobrecarga, desenvolvendo condromalácia. Então, isso é bem comum de observar em quadro de condromalácia. Luiz, eu já vi pessoas colocando linhas embaixo dos calcanhares pode dar alguma lesão? Não, Mariana, se for feito com consciência. O Mariano tá fazendo essa pergunta, tá, gente? Qual que é a pergunta antes de eu voltar para essa problemática da lesão? Ele tá perguntando assim, se eu já vi que a gente colocando anilha no calcanhar para o aluno agachar. Tem problema? Não tem problema. Eu uso esse educativo muitas vezes, principalmente quando o aluno está trabalhando com carga, tem pouquíssima mobilidade de tornozelo, eu quero mudar um pouco e ajustar a distância do calcanhar dele, eu uso, porém tem que usar com consciência, com tranquilidade, não pode sair colocando em todo mundo e principalmente não pode acostumar seu aluno a ficar com anilha no calcanhar. Porque isso daí geralmente está ligado à falta de mobilidade de tornozelo. E se eu coloco sempre minha anilha para o meu aluno agachar dessa maneira, eu acabo não melhorando a mobilidade e a consciência do movimento dele. Então você pode usar invariavelmente para um aluno que você quer trabalhar com mais carga e no final do movimento ele não está conseguindo fazer a manutenção, está tirando o peso do calcanhar indo para frente. Para até melhorar esse ajuste você pode usar, mas não aconselho a usar sempre. Aconselho que você usou, vai tendo a medida das duas coisas. Usa, no outro treino não usa, aconselha seu aluno a melhorar a mobilidade de tornozelo, flexibilidade de panturrilha, porque vai ajudar a ganhar essa consciência, tá? Então não sei se foi suficiente para resposta, mas dá para usar sim, não é lesivo, só que tem que avaliar cada caso, tá? E se não foi, pode perguntar que a gente debate novamente. Então entrar nessa problemática aqui do aluno que tem esse joelho para dentro. Invariavelmente pode estar ligado a esses outros problemas que eu te falei, que eu comentei anteriormente, geralmente se manifesta mais as mulheres pelo quadro mais recorrente. Se eu não me engano, condromalácia se manifesta quando você compara homens e mulheres, 85% dos casos para as mulheres, tá? Justamente pela linha que a quadril da mulher é mais largo. Então quando a patela vai correr durante o movimento, ela tende a correr lateralizando para o lado do quadril mais largo. Isso gera um desgaste, gera condromalácia. Se não for esse caso, for só o caso de consciência, você pode falar para o seu aluno, a Maria aqui no caso que eu batizei eu e essa moça, ela está agachando, falou, Maria, projeta seu joelho para a ponta dos pés. Muitas vezes eu falo isso, você vai dar seu estímulo auditivo para o aluno, você vai falar para ele, faça isso, faça com que seu joelho persiga a ponta dos pés. Ele continua no erro, você pode ser mais sinestésico. Isso funciona muito. Pede para o seu aluno agachar e encostar na sua mão. Então você vai ficar do lado, seu aluno vai se posicionar dessa maneira, vai colocar a mão do joelho dele e falar assim, você vai agachar, quando você realizar o agachamento, você vai encostar seu joelho na minha mão. Então você já vai dar um estímulo tátil para ele. Quando você vai sair do auditivo e vai fazer uma coisa sinestésica, que para muitos alunos funciona melhor. Então ele vai agachar, projetando o joelho para a ponta para sua mão e vai encostar. Ele fez isso 1, 2, 3 vezes, você vai perceber que ele já ganhou essa consciência e vai começar a agachar automaticamente, projetando o joelho para as laterais. Lembra que esse agachamento é base. Se eu não construir isso de forma meio sólida, meu aluno apresenta, lógico que essa foto aqui, a pessoa chutou o balde. Isso muitas vezes é bem sutil. Se o aluno começa agachando certo, quando ele vai ganhando o ângulo, o joelho faz assim, e volta.
alguns fazem assim e fica, ou faz sutilmente. Então é importante que vocês observem, porque o agachamento livre é o momento ideal para corrigir. Porque imagina se eu não corrijo isso no meu agachamento livre e meu aluno vai trabalhar com carga. Está trabalhando com uma carga alta lá, um treino de força, 80% da capacidade máxima, está terminando a série e o joelho fica para dentro. Eu posso causar uma lesão, posso causar um problema no joelho dele. Então é importante que vocês corrijam isso, muitas vezes no treino no dia, ou no aquecimento, ou no agachamento livre, para ter uma transferência segura para quando ele for trabalhar com carga. Tá? Já vou dar a do Giovanni aqui, deixa eu ver se eu terminei essas correções. Então, o sinestésico funciona bem nesse caso. É claro que muitas vezes no agachamento livre você vai perceber que se o aluno corrigiu não teve problema, mas quando ele vai trabalhar com carga isso persiste. Por quê? O glúteo médio é fraco, o tensor da face lata é fraco, então aí você vai usar alguns acessórios para corrigir. Pode ser com a mini band, se você trabalha numa academia, a cadeira abdutora vai auxiliar também, uma ferramenta, mas se você trabalhar o agachamento livre de forma progressiva, ele vai melhorar a força do quadril, vai melhorar a força do glúteo médio, vai melhorar o tensor e com o próprio agachamento também você vai corrigir esse movimento, tá? Então se tem outras coisas aqui, a gente realizar a abdução do quadril com band, trabalhar com a cadeira, mas o próprio agachamento é corretivo, desde que ele tenha essa consciência que você vai desenvolver quando você pede para ele encostar. Boa noite, fala Giovanni, beleza? Joelho valgo dinâmico é causado mais por falta de mobilidade de tornozelo ou falta de fortalecimento isquiotibiais e adutores? Nossa, eu não tinha lido e acabei explicando. Invariavelmente, claro, cada caso é o caso, mas a grande maioria dos casos, Giovanni, vai ser glúteo médio enfraquecido, glúteo médio e tensor da face lata. Por isso que eu comentei de a gente utilizar o bend tanto no aquecimento, fazendo um agachamento lateral, quanto em pé, realizando a abdução do quadril, porque vai fortalecer de forma específica. Além disso, você pode também ir fazendo com o seu aluno no dia a dia. Você pede para ele realizar bend e agachar livre. Se você não tem academia, não tem uma estrutura para fazer dessa maneira, você pode trabalhar o próprio agachamento como corretivo, pedindo para ele sempre ganhar essa consciência. Se ele agacha projetando o joelho dessa maneira, ele vai começar a melhorar a força de glúteo médio também, tá? Então a principal problemática de joelho valgo dinâmico é glúteo médio enfraquecido. Então talvez acabe aqui a live no Instagram. Se acabar, eu vou reiniciar aqui, tá? No YouTube eu vou rodar direto, beleza? Mas a gente tá encerrando, não falta muita coisa. Eu coloquei o Therapy Squat aqui como um corretivo que você vai ajudar para qualquer agachamento. Então eu citei aqueles todos anteriores, e até eu citei ele na primeira correção, mas ele é um exercício que você pode aplicar para todos os seus alunos, independente do nível dele, porque ele vai corrigir praticamente todos os problemas no agachamento. Se ele não tem amplitude, você consegue corrigir aqui. Se não tem a consciência do joelho, você vai corrigir aqui. Se não consegue fazer a manutenção da coluna, que parece bem óbvio, mas muita gente agacha projetando a lombar para baixo. A gente vai conseguir agachar com esse educativo. Braço tendido, para quem trabalha overhead squat no seu aluno, ele perde. Então vai melhorar essa consciência também. Então é isso que eu uso muito na parte de aquecimento, de consciência, de educativo, que acaba transferindo para praticamente todos os agachamentos, tá? Acho que ficou faltando só a parte de lesão aqui, que a Juliana perguntou, e o Paulo comentou também sobre... Então, Paulo e Juliana, vocês comentaram sobre condromalácia. O aluno pode sair agachando? Sim, eu só não falei de lesão, então vou falar agora. Pode ser agachando, mas não nessa amplitude máxima. Você vai começar agachando com o seu aluno com graus menores. Então você não vai sair pedindo para o seu aluno nem chegar a 90 graus, porque 90 graus já é um ponto de maior pressão no seu joelho, maior pressão patelar. Então eu começo pedindo para os meus alunos agacharem 40 graus, menos, começa com um caixote. Para quem trabalha em box de crossfit fica mais fácil, porque tem um caixote lá, né? Você coloca o caixote e te pede para o seu aluno agachar. Depois de alguns treinos com esse agachamento, ele vai melhorando força. À medida que o seu aluno for ganhando força, ganhando confiança, ganhando consciência do gesto do agachamento, você gradativamente vai ganhando amplitude, mas sem... E daqui 2 minutos eu vou encerrar aqui no Instagram. Se encerrar e eu não tiver terminado aqui, eu reinicio, tá? Mas não quero que vocês pensem em começar o agachamento com amplitude máxima para quem tem gondromalácia e quem tem dor. Mas é importante que vocês ganhem gradativamente o movimento do agachamento, porque vocês vão perceber, se você for construindo isso gradativamente, tanto a consciência quanto organizando todos esses pontos que a gente comentou,
e ganhando amplitude gradativamente, seu aluno vai ganhando força, tá? Então, à medida que ele for ganhando força, ele vai ganhando mais estabilidade de joelho. Se ele vai ganhando mais estabilidade de joelho, ele vai ganhando mais amplitude. Se ele consegue trabalhar com mais amplitude, daqui a pouquinho ele está começando a agachar com profundidade sem problema. Eu tenho alunos com grau 3 de condromalácia, grau 4, que chegaram para treinar que teoricamente não poderiam agachar e agacham com profundidade máxima, gesto perfeito, assim, a grosso modo falando, com carga sem problema nenhum, sem dor e com controle pleno. Então tudo depende do processo. Você não vai chegar para o seu aluno no primeiro dia que tem condromalácia, tem restrição, tem dor, prescrever a squat e falar agacha aí, livre ou com amplitude máxima. Então comece com amplitudes menores e sempre trabalhando os exercícios acessórios também. Eu falei do mini band aí no tensor, mas pode fazer flexão de quadril no chão. Eu gosto bastante de utilizar flexão de quadril, mas eu não gosto só de utilizar acessórios. Eu gosto de utilizar acessórios mais o movimento que eu quero alcançar, tá? A mini band acima dos joelhos e abaixo ajuda a manter o joelho. Espera aí que vai acabar aqui, eu vou começar de novo, Paulo. Mas a pergunta do Paulo tá fazendo aqui. As mini band acima do joelho, então na parte de cima. E abaixo, ajuda a manter o valgo? Sim, ajuda você a melhorar essa dinâmica. Então eu prefiro trabalhar ainda com ela perto do joelho, assim, não tão acima. Quando a gente fala acima, a pessoa pode entender que está quase no quadril, tá? Então quando fala acima do joelho abaixo, é 2 dedos para cima, 2 dedos para baixo. Vou começar... Só que, galera do YouTube, eu tô reiniciando aqui no Instagram, porque pra variar eu falei pra caramba e estourou o tempo aqui. Então tem que começar outra, tá? Tá lá, já falei que eu quero excluir. Deixa. Não sei o que tá acontecendo aqui, tá, a live tá travada. Então já está conectando aqui, verificando a conexão, foi. Então a última pergunta foi se a mini band vai ajudar nessa questão do joelho vago. Vai sim, no vago dinâmico. Você pode posicionar o elástico 2 dedos para cima do joelho, 2 dedos para baixo, dependendo se você quer mudar o estímulo. Colocou a mini band, você pode trabalhar o agachamento já com a mini band direto. Você pode programar, organizar seu aluno dessa forma no air squat. Colocou a mini band, já fala para ele agachar, tensionando a mini band, projetando ela para fora. Esse ato de projetar ela para fora vai recrutar a musculatura que a gente quer solicitar, que é glúteo médio, glúteo mínimo e tensor da face lata. Ele melhorando essa força, ele já vai melhorar essa consciência do movimento. Então ele é tanto válido para você ganhar força como para ganhar consciência também, tá? Pensando no movimento específico, pensando como acessório, pode ser um acessório dessa maneira, ou fazendo abdução em pé, ou abdução deitado. São outros corretivos que a gente pode utilizar, outras dinâmicas para melhorar essa força, essa consciência do aluno. Beleza, Paulo? Então deixa eu ver se tem mais alguma pergunta no YouTube. Rafael, para a galera... Vamos lá. O Rafa perguntou aqui. Tá perguntando pra galera que faz o treino do Belo, que faz só braço e não faz pernas. Tem receita? Cara, parece piada, mas acho que a melhor receita nesse caso é a consciência do seu aluno. Você tem que partir da questão básica, que é a seguinte. Nós somos bípedes, nosso suporte todo está nos pés. Então fortalecer o membro inferior que sustenta a gente é a base, né? A gente precisa fortalecer. Se o cara não quer gerar hipertrofia, que pelo menos ele gere força, porque isso, se ele ficar... Imagina um indivíduo assim, ao longo da vida ele trabalha só membro superior e não trabalha nada de membro inferior. À medida que ele for avançando a idade, não vai acontecer no primeiro momento, mas quando tiver na terceira idade, mais avançado, ele vai perdendo essa força, vai começar a aparecer dor de joelho, vai perder o movimento que seria o funcional para o dia a dia dele. Então é uma questão de consciência, explicar isso para o seu aluno, essa importância, nem que ele faça uma vez por semana os movimentos básicos trabalhando força. Você poderia falar um pouco das complicações de treinar apenas membros superiores e tronco? Essa é a complicação. Se você fortalece só membros superiores e tronco, você não fortalece sua base, né, que é membro inferior. Então você vai ter dificuldade tanto para transferir isso para esporte, para transferir isso para algum objetivo, ou para transferir isso para as funções básicas da vida, que é se deslocar. A gente não vai ficar andando na posição de handstand, né, andando de ponta cabeça. A gente vai andar mesmo na posição normal, em pé, se deslocando. Então precisa ter essa força, consciência para não perder função. Então acho que eu respondi todas as perguntas do YouTube. No Instagram,
Não tem mais nada. Galera, maneiríssimo a aula de hoje, bacana mesmo. Então espero ter tirado algumas dúvidas em relação aos pontos de correções, para quem trabalhar, como trabalhar. Então pensa sempre que o agachamento é universal, ou seja, todo mundo precisa fazer, mas nem todo mundo precisa fazer da mesma maneira, daquele jeito perfeito que a gente aprendeu aqui nos pontos de correções. Para cada indivíduo a gente vai organizar o ponto de correção, ou se ele tiver alguma restrição, seja de dor, de condromalácia, a gente vai construir esse exercício até ele chegar no agachamento. Pensando que se ele não consegue agachar hoje, o objetivo, treinando com você, é que ele consiga agachar, porque esse agachamento vai ser útil não só para o objetivo dele, mas para a vida, tá bom? Lembrando que a gente continua com as lives aqui no YouTube e no Instagram. Galera que está acompanhando pelo Instagram, peço que para vocês acompanharem a aula, entre no YouTube, porque eu estou colocando material lá. Na última aula acho que foram 12 ou 13 slides, hoje foram 15 slides, então tem muito conteúdo, muita coisa que a gente pode trocar de informação, visualizar, educativo para corrigir, que pode auxiliar no dia a dia, tá? Que são coisas simples, vocês perceberam que não tem nada, não tem bicho de sete cabeças, a gente pode sair aplicando hoje. Se você tem dificuldade para agachar, você tem uma parede na sua casa, você começa a corrigir o movimento. É bem simples, tá? Principalmente a consciência, eu bato muito nessa questão, quero que vocês dominem os pontos de correção. Sem dominar os pontos de correções, fica muito mais complicado de organizar e de corrigir seus alunos. O agachamento com deslocamento lateral para condromalácia N4, depois de fortalecer. O que ele está falando de deslocamento lateral é o cis squat, aquele que você projeta a perna assim, ou você está falando da passada, o lunge? Não sei, eu entendi pelo que você escreveu que é o cis squat, né? Que você vai começar com uma perna aqui e outra estendida, igual no slide que eu coloquei do vôlei, né? Deixa eu ver se tem ele aqui para falar se é mais ou menos isso que você está perguntando, Paulo. Não é bem esse exercício, mas lembra, tá? Você está falando um agachamento assim, dessa maneira, onde você mantém uma perna agachando e outra estendida. Se for isso... Ah, não, agora entendi, desculpa. Agachamento com deslocamento lateral. Provavelmente com a mini band ou se deslocando, né? Depois de fortalecer, sim. Você vai perceber... Agora entendi, ele está falando do lunge porque o lunge tem mais profundidade, né? Quando a gente faz o lunge ou a fundo, a nossa pata ela tem uma pressão maior do que quando a gente agacha com menos profundidade. A grosso modo, antes de ir pro lunge ainda passando no lateral, eu gosto de passar o afundo. Qual que é a grande diferença? O afundo a gente faz estático, só na posição anterior-posterior, né? Então a mesma lógica que a gente vai utilizar, vai pôr seu aluno na posição anterior-posterior e vai começar a agachar com menos amplitude até ele ganhando força. Você vai perceber que ele ganhou força aqui, eu ganho no air squat com menos amplitude, a gente começa a estimular a passada de gancho, a passada de ganso ou o lunge, ou o walk lunge, que é o deslocando, tá? Mas eu não prescrevo, não recomendo que vocês prescrevam para o seu aluno que você mal conhece, começou a treinar agora e tem condromalácia ou tem dor. Começa com os movimentos básicos, seja do agachamento ou seja no afundo mesmo, até ele melhorar a força. Uma vez que ele ganhou força, a gente começa a transferir isso para os movimentos. Porque ele precisa transferir esse movimento. Independente se você faz algum esporte objetivo, o lunge ou o walk lunge que é deslocando é um movimento natural também, que a gente reforça até para a corrida. Então precisa ganhar, precisa desenvolver. Mas primeiro melhora a força, trabalha os acessórios para depois transferir isso para a passada, tá? Não sei se era essa a pergunta, mas é isso que eu entendi. E está respondido. Então aqui no Instagram não tem mais nenhuma pergunta. No YouTube também não. Galera, foi maneiríssimo, de verdade. Quando vocês participam, a aula fica muito mais dinâmica. Vocês trazem outras dúvidas, fica mais legal. Então, quarta-feira eu vou ter mais uma aula aqui, às 20h31. Se inscrevam aqui no Instagram, no feed, tem um link lá, www.luislucasi.com. Só clicar lá, você vai perceber que é só deixar o e-mail. Quando vocês deixarem o e-mail, toda vez que for começar a live, vocês vão receber um e-mail com o link da live. É só clicar no link que vocês vão cair aqui direto no YouTube. Tô sempre direcionando e enchendo o saco da galera para entrar no YouTube, porque eu tô compartilhando material por lá. No Instagram a gente não consegue espelhar, tá? No Instagram seria uma dinâmica até mais fácil, que a gente está mais acostumado, mas no YouTube a gente consegue visualizar o material e deixar a aula com conteúdo melhor. Então só se inscrever lá que vocês serão avisados das lives. Obrigado pela participação de todos. Quarta-feira tem mais uma aula aí, provavelmente a gente vai falar de press, se eu não me engano. Imagina, Paulo, é um prazer, é legal a gente trocar informação, porque a nossa área precisa disso. Quanto mais a gente trocar informação, mais a gente enriquece e consegue ajudar no crescimento da educação física. Beleza, galera? Obrigado pela participação de todos.
Vou desconectar aqui o Instagram e em seguida ao YouTube, beleza? Hasta!